são diferentes em outros países. No Reino Unido, os nunchakus do Michelangelo viraram uma corda, porque eles querem evitar a violência. Assim como mostra a história do país. O filme Viva, a Vida é uma Festa tem outro nome nos países que não falam português. Lá, o nome do filme é Coco. Mas aqui eles mudaram o nome do filme porque a palavra é bem parecida com cocô. O filme Moana, na Itália, também tem outro nome. Lá, o filme chama Vaiana, porque Moana é o nome de uma atriz adulta famosa. A Rochelle, do filme Aviões, muda de aparência de acordo com cada país em que o filme passa. Por último, Mint Zack, de Detona Ralph, no Japão, mudou pra Mint Sakura. E também mudou de aparência pra se adequar mais ao público japonês. Designs mais geniais de todos os tempos. Nutella em fatias. Esse semáforo na Coreia do Sul que tem um cronômetro até ficar verde e diminuiu os acidentes em mais de 50%. Tem isso na sua cidade? Essa extensão que já é ligada direto na tomada e fica guardada dentro da parede. E quando você precisa usar ela é só puxar. O Racha Calva. Uma máquina de venda com vários sabores de pizza que faz elas em menos de 3 minutos automaticamente. Esse cardápio de pizza. Uma pimenta ajustável que você consegue escolher entre 4 níveis de picância. Essa é uma luva que consegue traduzir língua de sinais em linguagem falada, facilitando a comunicação. Deus salvando pessoas. Esse cara saiu do carro na hora certa. E esse quase atravessou a rua. Esse aqui bateu, mas conseguiu cair em pé. E esse aqui conseguiu fugir andando. Já ele nem percebeu o que estava acontecendo atrás dele. Milagre. Esse motoqueiro conseguiu parar antes da tampa do bueiro. E esse cara saiu pra arrumar a tampa. Só que isso foi a melhor coisa que ele poderia fazer. Dias frios pra caramba. Essa calça jeans congelou e ficou tão dura que para em pé. A água desse cano fica 1 segundo líquida e já congela de novo. Esse miojo fervendo congelou tão rápido que para em pé junto com o garfo. A água congelou nessa placa de velocidade e parece uma segunda placa transparente. Extremamente satisfatório. Essa folha congelou e criou o objeto mais lindo do mundo. Essa pessoa que precisou tirar o gelo do carro e também ficou extremamente satisfatório. Essa almofada que congelou completamente. E por fim, esse pedaço de gelo que saiu inteiro. Bem que o Brasil podia ter neve, né? Dias frios pra caramba. O carro congelou. E pra abrir, precisou quebrar o gelo inteiro. O jeito que essa pessoa mergulhou na neve. Essa bola de neve perfeita. A água dessa pia que congelou muito. O que acontece quando os espelhos de estacionamento congelam? Super satisfatório. Como essa pessoa tira a neve do telhado dela. Coisa mais linda. E como essa pessoa tira a neve do chão. Por fim, o que aconteceu com essa camiseta? Quando ela ficou pouco mais de 1 minuto fora de casa. Virou uma pedra. Dias frios pra caramba. O carro congelou. E pra abrir, precisou quebrar o gelo inteiro. O jeito que essa pessoa mergulhou na neve. Essa bola de neve perfeita. A água dessa pia que congelou muito. O que acontece quando os espelhos de estacionamento congelam? Super satisfatório. Como essa pessoa tira a neve do telhado dela. Coisa mais linda. E como essa pessoa tira a neve do chão. Por fim, o que aconteceu com essa camiseta? Quando ela ficou pouco mais de 1 minuto fora de casa. Virou uma pedra. Doces que foram banidos. Todo mundo já viu essas gelatinas em cápsula. O problema delas é que quando crianças sugavam essa gelatina, ela ficava presa na garganta, causando asfixia e a morte. Os It Poppers eram balas que tinham um líquido pegajoso dentro, feito pra simular uma espinha estourando. E o líquido que você comia era o pus, parecido com o doce de cera de ouvido, que vinha numa orelha de plástico e tinha o formato de um cotonete com um doce amarelo que simulava a cera. Que nojo! Esses são os chocolates cigarro que as crianças comiam colocando na boca fingindo que estavam fumando. Mas ele foi banido e tiveram que mudar a embalagem pra lápis de cor. Doces que foram banidos. Todo mundo já viu essas gelatinas em cápsula. O problema delas é que quando crianças sugavam essa gelatina, ela ficava presa na garganta, causando asfixia e a morte. Os It Poppers eram balas que tinham um líquido pegajoso dentro, feito pra simular uma espinha estourando. E o líquido que você comia era o pus, parecido com o doce de cera de ouvido, que vinha numa orelha de plástico e tinha o formato de um cotonete com um doce amarelo que simulava a cera. Que nojo! Esses são os chocolates cigarro que as crianças comiam colocando na boca fingindo que estavam fumando. Mas ele foi banido e tiveram que mudar a embalagem pra lápis de cor. I ain't a killer, but don't push me. Don't wanna have to turn the nigga guts into Supreme. Okay, whoa. Okay, Dochi, we don't wanna... Don't burst, take it to the chorus. Ooh, wanna rock with Jenny. Keep your head down, nails done like Jenny. I've got him obsessed like Jenny. É impossível não ganhar o prêmio dessa máquina.
máquina. Porque em alguns lugares do Japão, se você já jogou muitas vezes e não ganhou, eles te dão a pelúcia. Ou arrumam pra que você consiga ganhar mais fácil. Esse cara já tinha gasto tanto dinheiro que daria pra comprar a pelúcia. Depois que arrumaram, ele ainda não conseguiu pegar. O funcionário voltou e deixou ainda mais fácil. E aí, finalmente, ele pegou. É impossível se irritar com esse vídeo, porque tudo é perfeito. Pintaram o círculo perfeitamente. Essa gota caiu exatamente no círculo. Eu tô com medo de algum desses dar errado. Essa gotinha ficando inteira azul. Será que realmente não vai dar nada de errado? Porque nesses vídeos sempre erram alguma coisa, tipo não pintar o coração inteiro. Mas não, isso aqui não tem como dar certo. Mas deu. Esse aqui tem uma cara de que vão esquecer de pintar, mas não. É, a vida é linda. É impossível se irritar com esse vídeo, porque tudo é perfeito. Pintaram o círculo perfeitamente. Essa gota caiu exatamente no círculo. Eu tô com medo de algum desses dar errado. Essa gotinha ficando inteira azul. Será que realmente não vai dar nada de errado? Porque nesses vídeos sempre erram alguma coisa, tipo não pintar o coração inteiro. Mas não, isso aqui não tem como dar certo. Mas deu. Esse aqui tem uma cara de que vão esquecer de pintar, mas não. É, a vida é linda. E se os animais tivessem olhos na frente? Pombo, com o olho na frente, ficou bem mais simpático. Deus, faz a próxima leva assim? Viado, parece as pessoas que usam óculos quando tiram o óculos. Cabra, não. Obrigada. Vaca, ficou qualquer coisa menos uma vaca. Cachorro. Tá, até que é bonitinho. Galinha. Eu acho que as aves são os que ficam melhores desse jeito. Coisa mais fofinha. Golfinho. Hoje eu não durmo. E se gêmeos idênticos tiverem filhos com gêmeas idênticas? O Jeremy e o Josh têm a resposta. Porque casaram e tiveram filhos com a Brittany e a Brianna, que também são gêmeas idênticas. Pra começar, elas engravidaram quase ao mesmo tempo. E os filhos também nasceram em datas muito próximas. Teoricamente, por serem filhos de irmãos, eles são primos. Mas geneticamente, eles são irmãos, já que os seus pais e as suas mães são geneticamente iguais. E se fizerem um teste de DNA, seria praticamente impossível saber qual deles são os pais. O que aconteceria se os dinossauros ainda existissem? Imagina acordar segunda-feira pra ir pra escola e dar de cara com um argentinossauro. Se eles ainda existissem, a gente não existiria, por motivos óbvios. Mas vamos imaginar que isso fosse possível. A arquitetura seria completamente diferente. Não existiriam casas com tetos baixos nem bairros abertos. A gente viveria em estruturas reforçadas anti-dinossauro, que fossem bem altas e fortes. As cidades teriam mecanismos de defesa, como muros altos e cercas elétricas. Você não conseguiria andar na rua sem medo de ser atacado por um tiranossauro. E por isso, o transporte seria ou subterrâneo ou aéreo. Os seres humanos evoluiriam para ser cada vez mais baixos, para conseguir se esconder dos gigantes assassinos. Algumas pessoas também tentariam domesticar os dinossauros, e talvez eles fossem usados como transporte, como os cavalos. E os menorzinhos poderiam ser tipo gatos ou cachorros. Os trabalhos mais perigosos seriam os de fazenda, e essas pessoas precisariam de equipamentos especiais para se defender dos dinossauros. E por fim, os dinossauros produziriam tanto metano que as mudanças climáticas aconteceriam muito mais rápido, e o mundo seria muito mais quente. Ainda bem que não vai acontecer, né? E se todas as crianças sumissem? Nos primeiros minutos, várias famílias desesperadas iriam pro meio da rua gritar o nome dos seus filhos, tentando encontrar eles. Além disso, todas as delegacias ficariam cheias de casos de crianças desaparecidas. Depois, uma onda gigante de desemprego aconteceria, porque vários professores não teriam mais ninguém pra ensinar, e as escolas fechariam. Depois de algumas semanas, algumas pessoas desesperadas começariam a procurar parceiros pra reproduzir, na tentativa de salvar a humanidade. E infelizmente, nessa hora, milhões de pais já teriam entrado em depressão ou até falecido, pela saudade dos seus filhos. E depois de alguns meses, várias empresas de entretenimento como o YouTube fechariam, porque a maior parte do seu público é criança. E finalmente, depois de alguns anos, novas crianças começariam a nascer, e o governo pagaria bastante dinheiro para as pessoas dispostas a terem filhos. Assim, aos poucos, o planeta voltaria a prosperar. E se todo mundo fosse imortal? Nas primeiras 6 horas, as pessoas descobririam que são imortais, porque vários acidentes e doenças aconteceriam sem ninguém perder a vida. E nos próximos 15 dias, todo mundo faria experimentos bizarros com o corpo e praticaria esportes radicais. Depois de um mês, a vida começaria a ficar meio chata, e muita gente pediria pra voltar a ser mortal. Fora que o problema da superpopulação viraria um problema real. Um ano depois, as cidades já estariam inchadas, e a comida começaria a ficar cada vez mais cara. E depois de 2 anos, a mesma coisa aconteceria com a água. 10 anos depois, as pessoas seriam proibidas de ter filhos, porque não teria espaço suficiente pra todo mundo. E finalmente, os humanos começariam a colonizar outros planetas, enquanto os cientistas tentariam achar uma cura pra imortalidade. E
se todas as pessoas da Terra gritassem ao mesmo tempo? Quão alto seria esse grito? E quão destrutivo ele seria? Em média, um grito normal tem 90 decibéis, mas uma voz treinada consegue chegar a 100 e até quebrar vidro. E em 2014, 75 mil fãs de futebol americano quebraram o recorde de multidão mais barulhenta, com 142 decibéis, que é mais alto do que ficar do lado de um jato. Então, com 8 bilhões de gritos, a gente chegaria em 180 decibéis, o que imediatamente estouraria os nossos tímpanos e seria como ser atingido por um vendaval bem forte, mas que não causaria destruição em massa. No máximo, derrubaria alguns prédios. E se todas as pessoas da Terra gritassem ao mesmo tempo? Quão alto seria esse grito? E quão destrutivo ele seria? Em média, um grito normal tem 90 decibéis, mas uma voz treinada consegue chegar a 100 e até quebrar vidro. E em 2014, 75 mil fãs de futebol americano quebraram o recorde de multidão mais barulhenta, com 142 decibéis, que é mais alto do que ficar do lado de um jato. Então, com 8 bilhões de gritos, a gente chegaria em 180 decibéis, o que imediatamente estouraria os nossos tímpanos e seria como ser atingido por um vendaval bem forte, mas que não causaria destruição em massa. No máximo, derrubaria alguns prédios.